E aí, minha gente, sejam bem-vindos ao Emoção em Pauta. Aqui nós discutimos as estratégias para você ter controle emocional, ser livre, feliz e segura. E hoje nós vamos falar sobre os 7 comportamentos que mostram que não é amor, é cilada. Esse tema está bem direcionado com a questão da dependência emocional. Você sabe o que é dependência emocional? Vamos começar por aí. Talvez você já tenha escutado falar sobre dependência emocional. As pessoas falam, né? Ai, você é muito apegada. E tem vários outros nomes que as pessoas dão à dependência emocional. A dependência emocional, ela causa prejuízos à vida da pessoa. Com isso, é que nós precisamos, então, prestar atenção para saber se nós estamos vivendo ou não dependência emocional. Porque é muito fácil a gente nomear as coisas sem ter um real conhecimento. Então hoje nós vamos falar sobre assuntos bem delicados relacionados à dependência emocional. Respondendo, a dependência emocional é uma necessidade da aprovação do outro e da confirmação do outro em relação aos seus sentimentos, os seus pensamentos e a sua vida. Você passa a depender das pessoas para poder ser feliz. Aqui se dá uma perda de identidade mesmo. A pessoa se anula completamente para poder conquistar o respeito do outro. Na dependência emocional, a pessoa se anula a ponto de deixar amizades, familiares, gostos pessoais mesmo. Às vezes a pessoa tem gostos pessoais por esporte, algum tipo de lazer e acaba deixando para lá porque está num relacionamento em que a outra pessoa não gosta. Então, a pessoa dependente emocional, ela tem a tendência a abrir mão de tudo o que ela acredita para poder agradar e satisfazer ao outro. E aí, a gente pensa o seguinte: a dependência emocional, ela é causada por uma mudança constante no ambiente. A pessoa, ela aprende a viver assim e acredita que satisfazendo as vontades do outro, ela vai conseguir ser aprovada e amada. Então, essas pessoas geralmente passaram por experiências traumáticas na infância. Essas pessoas podem ter sido vítimas de algum tipo de abuso, negligência, indiferença dos pais. Antigamente, a gente tinha muito a invalidação dos sentimentos e das emoções. As pessoas não sabiam muito lidar com isso. Hoje já está se aprendendo aos poucos a lidar com as emoções. Mas há um tempo atrás, a gente, quando uma criança falava que estava triste ou que tinha acontecido alguma coisa que causou um abalo emocional, o comum era os adultos simplesmente falarem para elas assim: olha, isso não é problema meu, não vou tomar isso agora, não posso perder meu tempo. Então, hoje nós vemos essa necessidade e estamos cada vez mais cuidando da saúde emocional. Porque essas negligências, sejam por não validar a criança, por não ouvir a criança, acabam trazendo consequências aí para a vida adulta, que são consequências muito perturbadoras. A pessoa muitas vezes
além de viver em conflito constante, porque nunca sabe o que está pensando, o que está sentindo, ela ainda se põe numa posição de que o outro precisa dizer para ela se aquilo é certo ou errado. Então imagina viver assim. Até aqui eu falei dos pontos negativos, de como surgem a dependência emocional. Só que a dependência emocional, ela pode surgir também, gente, por incrível que pareça, pela superproteção. Olha só, os pais ou os cuidadores, quem está nesse papel de cuidador, pensa que proteger, colocar ali numa gaiolinha, vai evitar que aquela criança tenha algum tipo de transtorno ou dificuldade emocional. Ou que aquela criança vai se dar melhor na vida porque tá ali, né? Tem tudo nas mãos, só faz o que os pais veem, junto com os pais. E aí a gente para pensar que agora que a superproteção também causa dependência emocional. Porque existem gatilhos aí. Porque a criança, ela não tem a autonomia que uma pessoa saudável deveria ter. Então acaba muitas vezes por pegar esses padrões. Existe ainda como a aprendizagem da dependência emocional os padrões do cuidador. Esses padrões do cuidador é quando a criança vê as atitudes de quem cuida e age igual. Ou se distanciando, ou brigando, isso depende muito da aprendizagem. E acaba, então, cada vez mais pondo esses padrões para perpetuar. Os padrões emocionais, o que acontece com eles? Nós aprendemos a responder às emoções e nós temos a tendência a colocar aquilo como verdade. Então, se lá na infância você ouviu que você era uma pessoa incapaz de fazer determinada coisa, você pode ter muito forte essa crença de incapacidade. E aí você traz para os seus relacionamentos aqui nós podemos falar de amizade ou relacionamento amoroso, porque a dependência emocional, ela se dá entre duas pessoas, não importa se é relacionamento amoroso ou amizade, existe também na amizade. E aí, então, você se depara com um momento na sua vida em que você precisa tomar uma decisão e se sente incapaz. Sentindo-se incapaz, você pede a opinião de um terceiro. E olha você aí mais uma vez anulando a sua própria vontade, o seu próprio desejo. Porque se você afirmar que quer trocar de trabalho, porque o seu trabalho hoje te causa muito estresse. E aí então, aquela pessoa te diz, não troque de trabalho. Você tá louca? Como que você vai fazer sem trabalhar? Se seu salário é tão bom? A pessoa se põe a se questionar. Será mesmo que tá tão ruim assim? Será que esse trabalho tá me fazendo tão mal assim? E muitas vezes acaba se anulando, colocando a opinião do outro em primeiro lugar. E tá aí. Então a dependência emocional ela é aprendida. Nós aprendemos a ser dependentes emocionais. E como eu disse, tanto por traumas quanto por superproteção. Então é sempre necessário na educação que haja um equilíbrio. E esse equilíbrio é a gente sempre dar o suporte emocional para a criança e validar o sentimento dela, acolher e ensinar a lidar com aquele sentimento. Então nós, como adultos, precisamos olhar para nós quando, nós passamos por essa situação, crianças, e nos acolher.
acolher aquele sentimento, aquele pensamento. E aí, eu te faço uma pergunta. Você saberia me dizer quais são os sentimentos que a dependência emocional pode causar numa pessoa? A dependência emocional, ela causa o sentimento de incapacidade, igual eu falei agora há pouco. A pessoa se percebe como incapaz de tomar decisões sobre a sua própria vida, sozinha. Temos a culpa, que a pessoa sempre pensa que é culpada por algo, por algum acontecimento, que ela merece viver em forma de dor, em forma de sofrimento, e vai carregando isso para a vida, essa culpa de se eu estou vivendo isso é porque eu mereço de alguma forma. Temos a rigidez de pensamento, que é a pessoa se fechar naquele pensamento negativo sobre ela mesma. Temos a autossabotagem, que é geralmente a pessoa se colocar na posição de alguém que não se vê tendo sucesso, dando certo, amando e sendo amada. Geralmente frustrada, com muito medo de ficar sozinha. Um dos maiores medos do dependente emocional é ficar sozinho. E busca por atenção. Então a gente vê que o dependente emocional, ele vive numa balança, como se fosse numa balança. Onde a vontade própria e a vontade do meio, do ambiente, se colocam no mesmo lugar e que o ambiente é que decide qual rumo a sua vida vai tomar. Isso quando já está no estágio de transtorno de dependência, que aí nós vemos a dependência ansiosa, a dependência pós-traumática. Nós podemos nos perguntar: então, como que eu posso diferenciar um sentimento real de apego e de dependência? O apego e a dependência estão ligados principalmente à afirmação de que eu não posso viver sem ele. Eu não posso viver sem ela. O que será de mim se fulaninho me abandonar? O que será de mim quando deixarem de me amar? Então eu preciso fazer tudo para que eu seja amada, para que eu seja aprovada. Aí a gente vê a dependência. Eu só existo a partir do momento em que o outro valida a minha existência. E o sentimento real é o quê? O sentimento real é troca. Uma amizade real sem dependência é troca. Eu não vou exigir do outro que esteja à minha disposição. Eu não vou depender da ação do outro para eu me sentir bem ou mal. Eu não dou o poder ao outro. O poder quem detém sou eu. Num relacionamento normal, bom, positivo, vamos assim dizer. É uma troca. E tá aí a principal diferença. O amor, ele é o resultado entre intimidade, paixão e compromisso. E o que isso quer dizer? O que é intimidade para você? Você já se perguntou o que é intimidade?
Intimidade é conhecer um ao outro com as suas qualidades e defeitos e aceitar ao outro, acolher ao outro. A paixão está ligada ao calor do conhecer, até mesmo do desejo sexual. A paixão, ela libera em nós hormônios de prazer, motivação e felicidade. Ela nos movimenta. E o compromisso é quando passamos pela intimidade, que é conhecer ao outro como ele é, passamos pela paixão, que é sentir emoções em relação ao outro. Nós decidimos permanecer, porque a paixão ela passa. Então, quando existe esses 3 pontos, a pessoa consegue viver uma relação saudável. E nós somos ensinados pela TV, pelos filmes, um amor romântico, idealizado, da pessoa perfeita, que vai chegar e que vai mudar a nossa vida. Do Salvador. Porque eu estou em perigo, eu estou insegura e eu preciso que o outro venha me salvar. E se coloca totalmente vulnerável nas mãos do outro. O amor real é o amor que a gente vê 2 pessoas, como os nossos avós muitas vezes, que tinham suas qualidades e defeitos, mas que se mantinham ali com uma troca saudável. Eu abro mão de algo e o outro me dá algo. Eu dou algo e o outro abre mão. E aí você vai me dizer, mas você agora há pouco disse que não é saudável abrir mão das coisas? Eu digo definitivamente. Se você deixa de ver as suas amigas porque o seu parceiro ou porque uma amiga te disse que não gosta delas, isso é dependência emocional. Agora, se você está num relacionamento e você conversa com o seu parceiro e o seu parceiro te diz, ou uma amiga, como eu disse, a dependência emocional se dá em relacionamentos, te diz, por exemplo, olha, aquela sua amizade, você já percebeu que ela tá te levando para o mau caminho, tá te tirando o foco dos estudos? O que você acha de voltar um pouco o foco para os estudos? Não é melhor, talvez, você afastar dessa amizade agora? Porque nesse momento você precisa de pessoas que te apoiam. Olha como isso é saudável. É diferente de dizer eu não gosto dela ou ela ou eu. É muito diferente. E a pessoa com dependência emocional, quando se diz, né, ou ela ou eu, ela vai ficar com quem tá dando mais apoio emocional. E esse apoio emocional nem sempre é positivo. Vejamos o seguinte. Olha só sobre o que nós vamos falar agora. Nós vamos entrar agora no ponto principal da dependência emocional. Geralmente, uma pessoa que tem dependência emocional e vive num relacionamento há muito tempo, ela pode estar viciada em adrenalina. Às vezes você nem ama mais aquela pessoa, mas você tá ali naquela amizade, você tá ali naquele relacionamento
Porque você se viciou na adrenalina. E a adrenalina é um hormônio responsável, além do nosso prazer, pela sensação de prazer, a adrenalina é o que nos dá gás, nos dá fogo para fazer as coisas. Então, quando você vicia naquele movimento de brigou, ficou um dia sem conversar, voltou a conversar. E aí, quando volta a conversar, te leva para jantar. E aí, vocês brigam de novo. E ficam 2 dias sem se falar. E aí, quando te procura, te dá um presente. Viver nessa montanha russa é tóxico. Então, quando você tem dependência emocional, você pode se viciar em um relacionamento. Não porque ele seja bom, mas por conta das sensações que ele te causa. Você fica entre dor e amor. O que será que vem agora? Né? A pessoa fica assim, meu Deus, e agora? O que vem agora? Será que agora o nosso relacionamento vai dar certo? Ou nós vamos continuar brigando sem parar, sem parar, sem parar? E aí, quando você se vicia na adrenalina, a noradrenalina, que é irmãzinha gêmea dela, gera dopamina, que é um hormônio responsável pela nossa motivação, e gera endorfina, que também é responsável pelo nosso bem-estar. Então a pessoa se acostuma com aquilo ali, fica confortável. Parece estranho isso que eu tô dizendo, só que é verdade, fica confortável. Porque você já se acostumou com essa dinâmica, então para você tá tudo bem. Só que sofrimento assim não é normal. Não faz bem para você. Então você acaba entrando em relacionamentos abusivos por se permitir sem perceber. Porque se a gente soubesse, seria muito fácil, né? Vocês concordam comigo? Se a gente soubesse o que está acontecendo, ia ser muito fácil. A gente ia fugir de relacionamento abusivo. Só que, na maioria das vezes, a gente não entende essa dinâmica, não entende o que está acontecendo. Então, no relacionamento abusivo, a gente tem 3 papéis. Quais são esses 3 papéis? Abusador, vítima e salvador. Geralmente, como acontece o relacionamento abusivo? Eu conheço alguém que se torna o salvador para mim. Essa pessoa vai resolver os meus problemas. Ela vai mudar a minha vida, porque demonstra que me ama, demonstra que me entende, demonstra que quer ficar comigo, que me apoia. Então essa pessoa vai salvar a minha vida. Veja. Então aí, você está no papel de vítima e o outro no papel de salvador. Em determinado momento, aquele que chegou como salvador começa a manipular, começa a exigir, começa a humilhar quem entrou nesse relacionamento. Então essa pessoa se torna vítima, mais ainda do que já era. Fica menor, pequena. E aí você se submete para manter a relação, gerando os bônus da relação.
Então, para o outro não terminar comigo, para o outro não me deixar, para eu me manter nessa relação, eu vou dar uns bônus. E aí você se torna a salvadora. De vítima a salvadora. Então, você começa a fazer tudo para agradar o outro, tudo que o outro quer, para salvar essa relação. E sem perceber, como esse ciclo continua, ele perpetua, você está na posição agora de abusador. Porque agora você olha para ele e diz o seguinte, perseguidor, desculpa, gente, de perseguidor. Agora você diz para ele, você tá louco? Você acha que eu vou ter intimidade com você? Você tá tão gordo? Você acha que dá para ter desejo em alguém assim? Então, você passou de vítima a salvadora a perseguidora. E o outro também vai passando aí por essas 3 situações. Perseguidor, salvador e vítima. Porque de alguma forma você tenta se defender e aí joga o outro como vítima. Porém, geralmente, existe alguém mais forte emocionalmente nessa relação. Porque os dois podem ser dependentes um do outro, que aí chama codependência. Nesse relacionamento, nós podemos ter uma pessoa de personalidade dependente e uma outra pessoa narcisista. E aí, quando é narcisista, meu Deus, o outro que é narcisista, ele não vai ficar por baixo nunca. Então, aí a gente já vê até mesmo agressões psicológicas mais severas, nós vemos agressões físicas mesmo. E aí, quem é emocionalmente dependente vai se afundando, mesmo que ela passe por perseguidor. Porque o perseguidor é muito rápido. Por quê? Porque ele depende do outro. É o outro que nutre. É o outro que dá amor. É o outro que cuida de mim. Então, eu vou me manter na posição de vítima a maior parte do tempo. Existe aí a necessidade esquecida de olhar para si e para suas vontades. Porque você começa a se anular cada vez mais. E aí você não toma refrigerante. Começa a namorar ou conhece uma nova amizade e começa a tomar refrigerante. Se esquece dos seus princípios, do porquê não tomar refrigerante. Não vamos entrar no mérito aqui dos motivos de você decidir tomar o refrigerante. Porque isso aí seria profundo, a gente demoraria muito para entrar nisso. Mas vamos pensar. É uma coisa simples, que parece amenidade demais para a gente levar em consideração. Só que quem abre mão do refrigerante, daqui a pouco está abrindo mão das suas vontades maiores. Por exemplo, ter ou não um filho. E quando menos esperar, se vê literalmente vivendo a vida do outro. E se acostuma a viver entre euforia e humilhação. Ah, mas eu poderia dizer que eu decidi isso? Não. Tudo isso é um processo inconsciente. Por isso é importante você conhecer os sinais de dependência emocional. Por isso eu falo com tantos detalhes, para você poder se observar e ver até que ponto que você está vivendo é saudável. Até que ponto você está fazendo por você e pelo relacionamento, e não apenas pelo outro. Então, os 7 principais sinais de dependência emocional, no meu ponto de vista, são
a baixa autoestima, com uma visão totalmente negativa de você mesma. É como se você fizesse só coisas erradas, de que só você errasse nesse relacionamento. Uma busca exagerada por aprovação. Então eu sempre estou o tempo todo fazendo o que o outro quer, da maneira que o outro quer, para que eu seja aprovada, para que eu seja validada, para que eu seja amada. Medo do abandono. Geralmente a pessoa que tem dependência emocional, ela acredita que a vida dela não é nada sem o outro, que só existe felicidade num relacionamento. E aí ela se coloca em situações dolorosas muitas vezes. Outro sinal, baixa tolerância à frustração. O que é isso? Nada pode sair do meu controle. Tudo tem que dar certo. Eu coloco todos os detalhes de tudo que vai acontecer. E se as coisas acontecem um pouco fora daquilo que eu imagino, eu não dou conta. Temos também a preocupação excessiva. A preocupação excessiva acaba gerando ansiedade, porque eu estou sempre pensando no que pode acontecer, no que pode ser, no que o outro pode fazer, se o outro vai me machucar, se o outro vai me ferir, se eu vou ficar bem, se eu dou conta. Impulsividade. O humor fica como o vício, eufórico ali na adrenalina, fica impulsivo. Toma decisões sem passar pelo crivo da consciência. Toma decisões emocionais, simplesmente. Me fez bem, tô indo. Não importa o que eu vou ter que abrir mão para isso, mas eu tô indo. E a necessidade excessiva de agradar. Porque agradando ao outro, ele não vai embora. Fazendo o que o outro quer, ele não vai embora. Então, eu te faço uma pergunta. Se você não conhece a dependência emocional e os sinais de dependência emocional, o que pode acontecer com você? Você pode entrar em relacionamentos abusivos por negligenciar o que você pensa e o que você sente. Por negligenciar os seus valores, as suas vontades. Então, é importante que você saiba os seus sonhos. Você já se perguntou quais são as 10 atividades que eu mais gosto de fazer na minha vida? 10 coisas que eu gosto de fazer e é inegociável. Eu posso estar num relacionamento, novas amizades, mudar de país. Quais são as 10 atividades, os 10 hobbies que eu tenho que são inegociáveis? Quais são os meus valores inegociáveis? Se pergunte isso, porque quando alguém for entrar na sua vida, você vai pôr na balança e vai olhar. Olha esse valor aqui, não dá. Não dá. Porque eu tenho um valor muito forte de família. E você rejeita a família.
Como que você, por mais que você tente, pode dar certo, só que você vai se colocar numa situação de autonegligência, porque você não tá olhando o que é importante para você. E aí você vai acabar abrindo mão daquilo que é importante para você pelo outro. Então, sempre que estamos falando de relacionamento humano, é importante a gente pensar nisso. Colocando na balança o que realmente é importante para mim e o que eu posso abrir mão. O que eu posso abrir mão sem me machucar. Outras pessoas afirmariam para mim, depois de tudo que eu falei, eu não sou dependente emocional. Eu sou vítima. Tem um perigo muito grande nisso. Eu não quero dizer para você que você não tenha passado por uma situação em que você foi vítima de abuso psicológico ou físico. Eu tô te dizendo que se você parar nesse lugar de vítima, você nunca vai tomar a sua vida para você e mudar o seu destino. Você vai continuar vivendo ciclos e mais ciclos, onde a sua vida vai viver um turbilhão, onde você nunca tá tranquila, nunca tá em paz, nunca tá feliz, se vê de mãos atadas, como se o mundo fosse um lugar ruim. E de vendas. Impossibilitada de ver a vida que existe após ser vítima. Então essa é a reflexão que eu quero deixar para você. Você pode ter sido vítima em algum momento. Só que agora, sabendo do que pode ter contribuído para que isso acontecesse, você tome a decisão de ter uma nova vida. E eu deixo o questionamento. O que você quer da sua vida? Quais são seus sonhos? É importante você se conhecer para você evoluir. Por que se acostumar com o sofrimento se você pode ser livre? Você pode ser livre, feliz e segura na sua vida. E para isso, você precisa se conhecer. Você precisa se acolher. Precisa entender as suas emoções, os seus sentimentos, os seus comportamentos, o que te trouxe até aqui. E com isso, tomar novas e melhores decisões. A vida está aberta aí pra gente para que nós possamos tomar novas e melhores decisões o tempo todo. Então, eu desejo a você que você aprenda a ter controle emocional, reconhecer as suas emoções, os seus pensamentos e ser uma pessoa livre de qualquer arma, qualquer armadura. Que você possa verdadeiramente ser livre de qualquer coisa que te aprisiona. Tem uma frase que eu gosto muito, eu vou ler ela para vocês aqui, porque para ela eu acho que eu tenho que ler
para falar palavra por palavra para você. Sentir a liberdade e o poder de escolher, selecionar, usar e expressar as próprias emoções traz clareza. Jamais eu vou te dizer que você não vai ter problemas. Eu tô só afirmando para você aqui que você pode viver de uma maneira mais leve. Que você pode resolver as situações da sua vida sem se machucar cada vez mais. Gente, assim como a gente acostuma com coisa ruim, a gente acostuma com coisa boa também. Então vamos pegar coisa boa pra gente nessa vida. Chega de sofrimento sem sentido. Chega de lutar por pessoas e coisas que não te dão o mesmo valor que você merece. Que não te dão o valor que você merece. Até quando você vai ficar se colocando nessa posição? Na posição de ser menor do que o outro? Na posição de que eu só existo porque o outro me viu? Ei, peraí. Você existe porque antes houve o milagre da criação. Houve a sua vida. Então você existe e tem ao seu dispor toda uma vida que pode ser mais leve, livre, feliz, próspera, abundante. E prosperidade e abundância não tem a ver só com dinheiro, não. Tem a ver com amizades, com relacionamentos, com trocas. Então, se você percebeu que você está numa situação de dependência emocional, comece procurando se autoconhecer. Se ouvindo, prestando atenção nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Reconhecer a sua necessidade de amor, de carinho, de respeito, de acolhimento. E eu sei que às vezes é difícil da gente conseguir isso sozinho. Porque o nosso cérebro, ele se acostuma com as coisas. São padrões, são aprendizagens. A vida acabou reforçando para você, nos relacionamentos que você teve, de que realmente você só tinha valor porque estava naquele relacionamento. Agora que você se viu, se enxergou, se coloque na posição de quem pode e quer mudar. Observe os seus relacionamentos e se pergunte: eu estou onde eu gostaria de estar? Esse relacionamento me leva a ser melhor? E se por algum motivo eu não estivesse nessa relação, como eu estaria? O que eu estaria vivendo? Podem vir aí pensamentos negativos em relação a você. Só que se você já percebeu que você está vivendo uma relação de dependência, você consegue refletir aí, por exemplo, nossa, eu amava viajar e parei porque o meu namorado não gosta. E aí, quantas cidades você já teria conhecido? Para quantos lugares você já teria viajado?
caso de se sentir assim, de se ter percebido numa relação abusiva ou como dependente emocional, procure ajuda. Vá ao psicólogo. A terapia é o lugar da gente se colocar para aprender a ser melhor, a mudar os padrões, a reconhecer quem somos. E eu já ouvi de algumas pessoas que eu não consigo sair disso porque eu sou fraca. E eu quero te dizer uma coisa. Isso é o que as pessoas falaram sobre você. Isso você tomou como sua identidade. Porém, a sua identidade é a identidade de uma pessoa que pode crescer. É a identidade de uma pessoa com potenciais. É a identidade de uma pessoa que pode, deve e merece ser feliz. É isso que eu desejo de todo o coração para você.